Fluminense e Flamengo na quarta, Corinthians e Palmeiras na quinta. Que meio de semana de gala no Campeonato Brasileiro, hein? E não é só isso, tem muito mais. E é por isso que nós estamos aqui com mais um AFC Dicas, já é o número 9, comigo e com o nosso mito Lucas Tadioto, grandão na tua tela, para passar as dicas, palpites, piques e tudo mais de mais uma rodada do Brasileirão. Preparado para fortes emoções, Tadioto? Seja bem-vindo. Salve, Gasparini, estamos aí mais uma vez preparado. Não vamos fugir dos clássicos aqui, não vamos ficar em cima do muro, vamos trazer análise para esses jogos maravilhosos que a gente tem no meio da semana. Além do Fla-Flu e do Corinthians e Palmeiras, a gente tem aí um Santos e Atlético Mineiro, que a gente vai falar também, tem um São Paulo e Bragantino, que claro, em outra proporção, mas também um clássico do futebol paulista aí. Muita coisa a gente vai trazer, então quero pedir para a galera aí que já curte, comenta aí o que acha da rodada, dá o seu joinha aí que nos ajuda muito. Se não está inscrito no canal, se inscreve, que a gente precisa crescer e precisa levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, beleza? E pode concordar, discordar, cornetar as piques do Tadioto e também dizer se você está ganhando dinheiro com elas, né? Porque eu imagino que esteja, se está acompanhando direitinho, o nosso mito manda muito bem. Meu caro, primeiro jogo, Atlético Paranaense e Botafogo, sempre aqui com a Mega Pari, né, no nosso AFC Dicas, a Mega Pari oferecendo 2,05 para o Furacão, 3,8 para o Botafogo. Rapaz, eu gosto bastante da Mega Pari porque, além de trazer odds bem competitivas aí no mercado, tem bastante opções aí de mercados para a gente trabalhar, então nos oferece aí handicaps asiáticos todos. E pensando nisso também, eu olhei bastante o mercado para Atlético Paranaense e Botafogo. É um jogo que eu a princípio não pensava em trabalhar, mas quando eu olhei a linha que abriu aqui, eu comecei a ficar interessado, porque eu acho que por toda a questão do gramado do Atlético Paranaense, a necessidade do Atlético Paranaense, que recém trocou de treinador, apresentar um resultado bacana. Eu gosto bastante dessa cotação do Atlético Paranaense para esse jogo. Eu vejo problemas sérios na equipe do Botafogo. Os últimos jogos aí o Botafogo não tem conseguido fazer boas apresentações. É um time que começou o campeonato bem, criando até algumas oportunidades interessantes, mas na sequência do campeonato a gente viu que a longo prazo o Botafogo vai sofrer bastante, né? Então aqui eu vejo de bastante valor essa entrada aqui no Atlético Paranaense para vencer esse jogo a 2,05, jogando em casa, e muito provavelmente o Botafogo com alguns desfalques, a gente ainda precisa conferir isso, né? Mas a equipe do Botafogo tem sim mais qualidade hoje, e mesmo tendo aí essa questão do treinador, muito provavelmente o Paulo Autuori no Botafogo é um dos próximos treinadores aí a dançar, porque o Botafogo não tá legal não. Então, Atlético Paranaense para vencer pagando 2,05 é a minha entrada para live nesse jogo aí. Maravilha. Próximo confronto, meu caro, é um clássico nordestino, né? Fortaleza e Sport, 2,05 para o time do Rogério Ceni, 3,8 para o Sport. Acho que a cotação está justa nesse jogo. Eu entendo que o Fortaleza é a melhor equipe, sim, e vem provando isso aí já há algum tempo. E embora o Sport tenha alguns lampejos assim de bom futebol, mas é um jogo muito parelho, é um jogo muito difícil da gente conseguir fazer uma análise pré-live, pelo menos, dessa partida. Então é um jogo para trabalhar no live. Esse jogo eu não vou fazer pré-live, vamos pular esse aí dessa vez. Pulamos então para São Paulo e Bragantino. Teve um clássico do Nordeste, aqui não chega a ser um clássico, evidentemente, mas é um confronto regional, um confronto paulista. São Paulo 1,91, o Bragantino 4,04, o Bragantino que vem de uma derrota num jogo bem esquisito contra o Palmeiras, com o VAR mais uma vez sendo protagonista. Eu estava pensando nessa odd do São Paulo contra o Bragantino aí por volta de 1,85 por aí. Para mim, uma odd acima de 1,90 já tem valor aqui para pegar esse São Paulo aqui.
porque eu achei o São Paulo muito bom na última rodada contra o Fluminense, uma equipe que, mesmo tendo o placar a seu favor, continuou correndo, continuou buscando. Isso é uma coisa que a gente tem visto muito pouco no futebol brasileiro, por sinal. O Atlético Mineiro e o Inter, que depois a gente vai falar também desses dois clubes aí, estavam com essa postura, né, de um futebol mais agressivo, de buscar o 2-0 sempre depois que faz o primeiro gol. Pararam de fazer isso na última rodada e quem começou a fazer isso foi o São Paulo. Então gostei bastante do jogo do São Paulo. Óbvio, enfrentou um Fluminense bem fraco, mas aqui a gente tem o Bragantino que está lá na ponta de baixo da tabela, o Bragantino que já não ilude mais tanta gente assim, né? No começo do campeonato todo mundo achou que o Bragantino ia sair da Série B e ia chegar para disputar a vaga na Libertadores já no primeiro ano da Série A. A gente já viu que não é bem assim, que a conversa é outra na Série A. E o São Paulo tem estrutura, tem estilo de jogo nos últimos jogos que faz com que eu acredite que ele pode explorar todas as deficiências do Bragantino, então vai ter momentos dentro do jogo onde o São Paulo tende a exercer uma pressão forte em cima desse time do Bragantino, tá? Então, assim, a princípio, essa odd do São Paulo para vencer me agrada bastante e é uma entrada pré-live que eu tenho anotado aqui para fazer também, vou mandar para vocês aí, então, vitória do São Paulo a 1,91 na Megapar, uma cotação boa, vocês não vão encontrar essa odd em casas grandes aí que a maioria do pessoal trabalha, então tá dada a dica aí. E olha que legal, a Megapar, ela traz uma série de informações relevantes sobre o jogo. Se você analisar a página da partida, por exemplo, vou até passar o mouse aqui, imagino que esteja aparecendo na sua tela, olha só, São Paulo e Bragantino, 9ª rodada do campeonato, previsão de chuva, temperatura de 19 graus, aí tem o que mais aqui, olha só, questão do vento, olha lá, opa, deixa eu ver se eu consigo aqui, ele aparece e some. Eu não sou o cara mais indicado para questões tecnológicas, mas tudo bem. 19 graus, sombrio, vento de 3,9, pressão atmosférica, umidade relativa do ar em 81%. Claro que são previsões, evidentemente, mas é muito legal. Quando uma casa de aposta traz esse tipo de informação, ajuda bastante a quem vai trabalhar na partida. A Megapare, que está conosco também no bolão, são R$5.000 por rodada do Campeonato Brasileiro. Vale muito a pena participar e ganhar uma banca também lá na Megapare. Tadioto, eu pulei um jogo aqui, cara, Goiás e Coritiba, eu passei direto para o jogo do São Paulo. Vamos falar de Goiás e Coritiba, que também é muito relevante, afinal de contas é o lanterna contra uma equipe que vem em crise no campeonato. Olha, tu não pulaste esse jogo aí à toa, eu também vou pular ele, mas falando rapidinho sobre esse confronto aqui, a gente está falando de duas das piores equipes do campeonato atualmente, a tendência é que elas se mantenham por ali, são times que têm deficiências para conseguir jogar futebol, não só na questão de esquema, também na questão de peças, né? São dois times que têm elencos fracos, a gente já vem falando isso aqui nos nossos vídeos. Eu vou pular esse jogo porque realmente não tem como ter leitura dessas duas equipes nesse momento. A princípio, me parece que são duas equipes que vão brigar para escapar do rebaixamento aí, né? E os últimos jogos que a gente viu desses dois times só confirmam essa teoria. Então vamos pular esse jogo, vamos pro próximo aí. E agora sim, chegando no primeiro grande clássico da rodada de clássicos estaduais. Olha, eu ouso dizer que os dois principais clássicos do país estão nesta rodada em termos de relevância, de importância, de peso histórico. O primeiro deles, Fla-Flu, neste caso com o mando do Fluminense. Tá diferente o negócio aqui, hein? Tá desequilibrado. Fluminense pagando 4,9, o Flamengo 1,74. Concorda com essas odds, Tadioto? Veja bem, a gente tem aí um clássico que a gente tem na memória aí, o último enfrentamento dessas duas equipes aí pelo Campeonato Carioca, onde o Fluminense entrou como underdog total, o Flamengo tinha odd de 1,30, 1,40, e o que a gente viu foi um jogo para lá de parelho, com o Fluminense conseguindo segurar o Flamengo, o time do Flamengo já sem muita intensidade, não conseguindo fazer aquelas triangulações típicas que o Flamengo apresentava antes da parada da pandemia aí, né? Então, agora a gente já tem até as odds um pouco mais ajustadas. Se esse jogo fosse umas 2, 3 rodadas atrás, eu acredito que seria mais parelho ainda, né?
A questão é que o Flamengo deu uma melhorada interessante aí nos últimos jogos. Parece que o brilhante ataque do Flamengo resolveu voltar a trabalhar. Mesmo mesclando alguns jogadores aí, o Dominique Torren aí tem uma filosofia de rodar um pouco mais o elenco, coisa que o Jesus não fazia, né? Mas a gente vê aí o time do Flamengo tendo uma melhora sensível, então justifica essa cotação aqui nessa altura que a gente vê o Flamengo como favorito nesse jogo, não super favorito, porém ainda favorito. O time do Fluminense, eu acompanhei o último jogo do Fluminense contra o São Paulo e já começou a ficar visível aí que o problema do Fluminense é o aspecto físico, né? Um time com uma média de idade bem alta, não tem intensidade para marcar a pressão, que é o jogo que o Odair Hellmann precisa que o time faça. Então, existe uma dificuldade grande aqui do Fluminense para conseguir manter o bom nível que apresentou nesse começo de campeonato. A tendência é que decaia bastante aí com o passar das rodadas, né? Mas se é um jogo que o Fluminense tem muita motivação para disputar, é esse jogo aqui contra o Flamengo. Então vamos ver o que acontece. Mas a minha análise para esse jogo é que uma linha abrindo aí em 0,75, que é a linha desse jogo aqui, me interessa bastante, né? Portanto, a entrada que eu sugiro para esse jogo aqui é handicap asiático menos 0,75 para o lado do Flamengo, tá pagando 1,99. Essa odd aqui vai passar de 2 assim que o jogo iniciar. Então vale muito a pena pegar Flamengo no 0,75 aqui, porque eu acho que não vai demorar muito para sair gol nesse jogo, tá? São duas equipes que jogam para cima, jogam buscando gol, e o Flamengo tradicionalmente tem um início de jogo bem forte, bem intenso. Eu acredito então nesse menos 0,75 pro lado do Flamengo aqui nesse jogo. E se você tem dúvidas sobre a argumentação do Tadioto em relação a pique, ou se você quer contra-argumentar, colocar alguma outra ideia, ou simplesmente concordar também com o Tadioto, escreve aí, coloca aí nos comentários, tá à sua disposição, e o Tadioto monitora permanentemente os comentários aqui do vídeo, e ele vai debatendo contigo também por lá, beleza? A discussão sempre faz bem, né, Gasparini? A gente conversar sobre os assuntos nos enriquece muito. Todo mundo cresce junto. Outro jogo da rodada, outro clássico bem importante, na Vila Belmiro, 9h30 da noite de quarta-feira, o reencontro de Jorge Sampaoli com o seu ex-clube, Santos e Atlético Mineiro, Tadioto. Santos 3,34, Atlético 2,18, e olha só, eu não costumo falar o empate não, mas nesse caso está tão perto a odd do Santos com a odd do empate, Santos 13,34, empate 13,36. Esse aqui é outro jogo que se fosse há 2 ou 3 rodadas atrás seria bem diferente isso aqui, porque o Atlético Mineiro, me parece, já deu uma retornada à média, e o Santos tem feito boas partidas, tem melhorado, né? Jogou contra 2 rivais bem difíceis aí algumas rodadas atrás, que foi o Palmeiras e o Flamengo, e o Santos não conseguiu sair vencedor nesses confrontos aí, mas vinha muito bem antes desses jogos aí, né? A verdade é que o Santos estava, quando começou o campeonato, o pessoal falava que o Santos estava em crise, que iria ter problemas, que a questão administrativa do clube iria impactar aí na performance dos jogadores, e aí chegou o Cuca e meio que deu uma assentada nesse time do Santos e colocou a galera nos trilhos aí, né? A gente vê uma equipe do Santos hoje mais madura, apresentando um futebol mais objetivo, digamos assim, não dependendo tanto da figura do Soteldo como antes dependia. Obviamente que é o centro criativo do time, a gente vê isso nas partidas, mas mesmo assim o Santos já tem ele divide as responsabilidades, o time já consegue equilibrar muito mais nesse sentido. Falta um pouco na questão defensiva. Eu acho que pelo lado direito ali o Pará é um cara muito esforçado, mas já compromete um pouco quando tem atacantes rápidos por ali, que é o caso nessa situação aqui do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time veloz, é um time que tem muita qualidade, é um time que tem ali o Keno, que tem esse outro menino que está jogando muito bem, o Alan, na volância, distribui o jogo
e tem uma saída muito rápida. São só 2 nomes aí que a gente vê conseguindo fazer ótimos jogos no Atlético Mineiro. O Sampaoli, de fato, ele chega e já consegue dar uma cara para essa equipe aí. Eu acredito que é um jogo para gols, acredito que tem tudo para ser um jogo de tiroteio para os 2 lados, né? São 2 equipes que buscam o gol, 2 equipes muito verticais. A gente tem um cenário over projetado para essa partida aqui, mas mesmo assim eu acho a linha interessante. Eu acho que uma linha acima de 2,5 pagando 1,92 está num preço interessante, né? Não costumo pegar essa linha aqui pré-live, só para o pessoal saber. Cada vez mais eu gosto mais de trabalhar gols no live, né? Porque essa odd aqui, se a gente vê um jogo começando num nível não tão intenso, essa odd aqui tende a subir bem rápido, né? Então daqui a pouco, em vez de entrar no over 2,5, dá para pegar um over 2 com um pouco mais de segurança. Mas mesmo assim eu vou passar pré-live para a galera aí, então, o over 2,5 a 1,92 entre Santos e Atlético Mineiro. Falei demais, eu acho, né? Mas explicou o jogo, isso que é importante. Que pena que não vai ter público nesse jogo, né? Seria bem interessante a gente ver como é que seria a reação da torcida do Santos, né, com o São Paulo na Vila. Bom, pulamos para quinta-feira, eu já vou trocar a tela aqui, Bahia e Grêmio. A gente falou de clube em crise, situação complicada, o Bahia é um deles, né? O Bahia pagando 2,65, o Grêmio 2,74. Aqui a gente tem 2 clubes que estão enfrentando problemas no campeonato aí, né? Não só o Bahia, como o Grêmio também. É um jogo bem difícil porque o Grêmio vai bem desfalcado, vai sem a sua dupla de zaga titular, por exemplo. O Jeromel foi expulso e o Kahneman saiu lesionado no último jogo. O Bahia também tem problemas na sua formação, inclusive é um time que vem fazendo gols, mas vem sofrendo muitos gols também. Os últimos jogos do Bahia aí nos mostram um time que depois que sai perdendo o jogo, sofre muito para conseguir buscar, né? E ao tentar fazer gols e recuperar o placar, acaba tomando um revés e acaba sofrendo ainda mais. Então é um jogo bem difícil, eu vou ficar de fora desse jogo, é um jogo para trabalhar no live. Vamos ver dessas 2 crises aí, quem consegue se dar melhor e bater um pouco, tirar um pouco da pressão aí. Vamos pular esse, vamos pro próximo. Chegamos a mais um grande clássico da rodada, mais um grande clássico regional, reedição da final do Campeonato Paulista na Arena Neoquímica, novo nome do estádio corintiano, Corinthians e Palmeiras, o Timão pagando 3,62, o Verdão 2,19. Este jogo é na quinta-feira, hein? Quinta-feira, às 7h15 da noite. Esse é outro jogo aqui que o fato de não ter torcida é um alívio para quem vai trabalhar nesse jogo, porque se tivesse torcida, um dos treinadores, o que perdesse esse jogo, iria sair com o vidro cheio, viu? Porque assim, tanto o Thiago Nunes no Corinthians, como o Luxemburgo no Palmeiras, estão devendo, eles têm consciência disso, e a torcida, as 2 torcidas aí são torcidas que apoiam bastante seus times, né? Comparecem em jogos, sobretudo em clássicos desse tamanho, mas aqui o torcedor já está perdendo a paciência, tanto de um lado quanto do outro, né? A gente tem a reedição do clássico que decidiu o Campeonato Paulista aí, que o Palmeiras tinha a vitória nas mãos, deixou escapar para um empate no finalzinho, acabou conseguindo se sagrar campeão nos pênaltis, mas a verdade é que hoje esses 2 times estão parelhos, mas nivelado por baixo, né? O Palmeiras tem um time melhor, tem um elenco melhor, mas não tem conjunto. E o Corinthians está devendo muito, está conseguindo somar pontos aos trancos e barrancos aí. Nesse caso aqui, o que eu avalio, eu procuro sempre pegar assim, em clássicos onde a motivação é diferente. Eu sei que o Corinthians não vai jogar o futebol que vem jogando nos últimos jogos, né? Vai apresentar as mesmas deficiências, mas a motivação vai compensar. E como o Palmeiras venceu o Campeonato Paulista, joga esse clássico com uma certa tranquilidade que não estava tendo, né? O Palmeiras não conseguia vencer o Corinthians há algum tempo e estava deixando a torcida já nervosa, impaciente, e agora ter conquistado o Campeonato Paulista dá uma certa tranquilizada. Mas, mesmo assim,
Eu acho que vai ser um jogo bem disputado, bem parelho, e não só por ser na casa do Corinthians, mas eu acho que esse tipo de jogo é um jogo mais à feição do Corinthians, tá? Eu acho que o Corinthians não perde pro Palmeiras esse jogo. Dando uma olhada nas odds aqui, a gente vê o Corinthians pagando quase 4 aqui para vitória, e encontramos aqui um DNB para o Corinthians a 2,65. Eu acho bem interessante essa odd aqui. Não que eu acho que o Corinthians vá fazer uma partida muito vistosa assim, mas eu acho que quer meio que dar uma revanche do Campeonato Paulista, joga em casa, tá mais com a corda no pescoço, então precisa dar uma resposta aí também. Eu acredito um pouco mais no Corinthians e acho que o preço está muito bom. Então, Corinthians DNB a 2,65 é a minha entrada para esse jogo. Para você que está chegando agora nesse nosso universo aqui das apostas esportivas, DNB é a sigla do inglês do Draw No Bet, ou seja, empate anula a aposta. Nesse caso que o Tadioto coloca, uma vitória do Corinthians tem a aposta vitoriosa, evidentemente, uma derrota do Corinthians, a aposta é perdida, e no caso de empate, o empate anula a aposta. Então a aposta é devolvida, tem essa segurança aí no DNB, que é a mesma coisa do handicap 0. De novo, hein? Tá com dúvida? Coloca nos comentários, Tadioto responde para você. Inter e Ceará, nosso próximo jogo, Tadioto, e odds de super favorito para o time gaúcho, 1,48 para o Inter, 7,9 para o Vozão. Veja bem, o Inter na última rodada fez um jogo legal com o Bahia no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter se recolheu, quis segurar o resultado. Foi um jogo novamente de muitos gols. Aí o jogo acabou 2-2, então a gente vê que o Inter se envolve em jogos um pouco mais over, né? É uma tendência do Bahia também, mas o Inter especificamente, que é o objeto da nossa análise nesse jogo aqui, é um time que se envolve em jogos um pouco mais over, porque constrói um resultado e tem dificuldade ainda para administrar um resultado positivo, acaba se recolhendo, não consegue manter a intensidade para buscar o segundo gol, vinha fazendo isso até recentemente, mas nesse jogo contra o Bahia foi nítido que o Inter deu uma parada, aí abriu 1-0, tomou um empate, foi buscar o 2-1, tomou um empate de novo no final, né? Isso aqui tá começando a virar uma característica do time já, essa redução de intensidade, de velocidade a partir de uma altura do jogo. Mas o ponto positivo do Inter, para mim, é a forma como o Inter começa os jogos. O Inter dificilmente sai atrás no placar, justamente porque busca muito rápido construir essa vantagem, marcando em cima, organizado ofensivamente na parte da pressão, no que diz respeito a encaixar a marcação no adversário. O Inter tem uma leitura muito boa do adversário e consegue fazer isso muito rápido, então é um ponto positivo para o Inter aqui. Já do lado do Ceará, o Ceará faz um jogo que fica, na maioria das vezes, a feição de times como é o Inter, porque o Ceará às vezes espera o adversário para poder sair no contra-ataque, tem um contra-ataque rápido e tem um cara grande que empurra a bola para dentro, que joga de centroavante lá. E esse modelo de jogo do Ceará, por vezes, acaba chamando o adversário para cima do próprio time e dificulta um pouco quando o Ceará precisa recuperar o resultado, né? Quando sai atrás e precisa buscar. Essa odd de favoritismo do Inter aqui, ela não está errada, pelo que os dois times vêm apresentando aqui. No meu ponto de vista, poderia ser um pouquinho mais alta, levando em consideração a última apresentação do Inter, mas aqui o Inter joga dentro de casa, tende a ter bastante controle do jogo aqui, né? É um time que joga sempre com posse de bola, então eu quero pegar alguma coisa a favor do Inter. Não vejo uma possibilidade tão boa no handicap, teria que ser um handicap muito alto, então eu escolhi uma entrada no Inter para vencer o primeiro tempo, né? O Inter HT pagando 2,11, aí eu acho uma cotação muito boa, pela forma como o Inter começa os jogos e como joga aí até os 25, 30 do primeiro tempo, exercendo muita pressão. Então, essa é a minha bet pré-live nesse jogo, Inter para vencer o primeiro tempo a 2,11. E por fim, fechando a rodada, Vasco e Atlético Goianiense,
Vasco que vem muito bem, né, nesse Brasileirão, dentro das possibilidades que eram previstas para o clube. Vasco e Atlético Goianiense. Falou de Vasco, caiu aqui. Desculpa, torcedor vascaíno, é uma piadinha. Com todo respeito, hein? Eu sei bem o que é isso. De Vasco e Atlético Goianiense. 1,87 para o Vasco, 4,42 para o Atlético. Eu gosto dessa odd do Vasco, mas não trabalharei ela, pelo menos não no pré-live, porque eu vi um bom jogo do Atlético Goianiense contra o Grêmio na última rodada. O Atlético Goianiense se impôs, de certa forma, no segundo tempo. O Grêmio deu um padrão bem claro para a lei, e muito também pela atuação do Atlético Goianiense, que foi agressivo, que tentou buscar, que atacou o Grêmio, então mostra que não tem medo de camisas mais pesadas assim, e a tendência é que contra o Vasco jogue assim. Eu acho que o Vasco vai ser um pouco mais ousado do que foi o Grêmio, por exemplo. É um time que tem jogada de bola no chão, tem o Cano aí fazendo muitos gols, então a minha dica para esse jogo é escalar o Cano no Cartola, que tá valendo a pena. E participar da Liga Cartola aqui do Apostas FC. Aí. Maravilha. Deixa eu tirar essa tela daqui para a gente ir lá para o nosso bolão. Afinal de contas, são R$5.000 por rodada e eu quero saber quais são os palpites do Tadioto para esta rodada. Vamos lá? Tá aqui na tela. Eu fui terrível de bolão, hein? Foi, né? A última rodada foi feio, mas vamos lá. Queria falar isso não, mas tudo bem. Fortaleza e Sport. Fortaleza. Goiás e Coritiba. Goiás. São Paulo e Bragantino. São Paulo. Furacão e Botafogo. Furacão. E essa aqui, hein? Fluminense e Flamengo. Flamengo. No bolão é mais fácil, né? Não tem que achar ali a linha do handicap. É mais fácil. Eu não preciso dar muita explicação também, eu só falo e deu. Santos e Galo. Aí eu acho que dá Galo, hein? É o jogo pro visitante ganhar na rodada. Corinthians e Palmeiras. Empate. Inter e Ceará. Inter. Quem cai antes, hein? Thiago do Corinthians ou Luxemburgo do Palmeiras? Thiago Nunes ou Vanderlei Luxemburgo? Eu acho que o Thiago Nunes cai antes. Eu acho que o Luxemburgo tem mais renome, tem mais respaldo, digamos assim, pelo histórico dele. Ele segura um pouco mais. E a situação do Corinthians está ruim. Acho que o Thiago Nunes não segura muito, não. Inter e Ceará você já falou, né, Tadioto? Isso, é Inter. Beleza. Bahia e Grêmio. Empate de novo. Vasco e Atlético Goianiense. Vasco. E no desempate aqui, para efeito do nosso balão, over e under no jogo do Vasco, 2,5. Eu acho que é over no jogo do Vasco. O Vasco é um time over e o Atlético Goianiense toma gol pra caramba e às vezes faz um golzinho que outro. Então o over aí é um bom over. E você está convidado para participar do nosso bolão. O link está aqui na descrição do vídeo, valendo R$5.000 por rodada do Brasileirão. Deixa eu tirar a tela do bolão aqui. Maravilha. Para a gente se despedir, desejando uma ótima rodada, uma rodada cheia de clássicos, cheia de emoções e, evidentemente, cheia de muito trabalho para todo mundo que vai apostar nessa rodada do Brasileirão. A melhor pré-rodada, você sabe, é aqui no Apostas FC. Tadioto, valeu, meu cara. A gente se encontra lá no canal do Telegram, hein? Todos os dias a gente tá por lá, você também passando por ali para suas dicas, suas piques, e a gente volta com a FC Dicas na próxima pré-rodada, na sexta-feira que vem. Abração. Valeu, Gasparini. Um grande abraço. Até a próxima aí. E a gente se encontra aqui no canal do Apostas FC. Boa rodada para todo mundo. Forte abraço.